absurdo. Tomei muita coragem para falar isso, para não se espante com o que eu vou dizer aqui. Veja algumas coisas que alguns homens que se chamam a si mesmo de pastor têm feito nesses últimos tempos. E que esses exemplos são aqui da minha cidade, uma cidade pequena. A paz do Senhor. Hoje eu venho falar com você aqui, trazer este vídeo para você, um assunto bastante polêmico, muito polêmico. Os falsos profetas de hoje em dia. Eu não vou falar aqui sobre os aspectos doutrinários, não vou falar a respeito de doutrinas que são pregadas aí, não vou falar isso nesse vídeo, eu vou falar sobre os péssimos exemplos que esses tais estão dando aqui para nós. E como você pode identificar e se afastar deles. Polêmico porque eu vou falar aqui daqueles exemplos que são próximos a mim, que durante a minha caminhada cristã, desde que eu me converti, me batizei, até o momento que eu assumi a liderança de um ministério, coisas que eu vi, coisas que eu ouvi, eu vou citar aqui. Então fica até o final do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar também para que mais pessoas possam ser alertadas a respeito disso, ficar de orelha em pé, vamos dizer assim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se aí na minha página, no meu canal. Clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Moro numa cidade de pouco mais de 25 mil habitantes e vi várias coisas que me deixaram envergonhado, entristecido, sujeiras, coisas que alguns líderes que se dizem líderes fizeram. E me fez pensar que o mundo está infestado deles, esses falsos profetas. Casos que envergonham o evangelho. Se uma cidade pequena como a minha tem uma quantidade considerável, imagine mundo afora. Os casos conhecidos aí Brasil afora, você pode pesquisar na internet, que você vai encontrar, você pode conferir. Mas isso é para você ver como no meio, em todo lugar, existem as maçãs podres. Isso é para você ver como a igreja está sendo contaminada pelo veneno do diabo. Sorrateiramente tem se infiltrado nas igrejas. Eu não quero que você perca a sua fé por causa disso, por causa desses maus exemplos. Você deve se revestir da armadura de Deus para enfrentar os inimigos de Cristo que estão muitas vezes dentro das igrejas. Porque ainda existe, quero dizer para você, ainda existe o remanescente fiel. Ainda existe aqueles que lutam contra o pecado. Ainda existe pastores fiéis, homens de Deus, mulheres de Deus, a fé dos quais você deve imitar. Você não tem que sair da igreja. Você tem que permanecer firme no seu posto. O errado é que tem que sair. O erro é que tem que sair. O que você não pode é compactuar com o erro. O que você não pode é deixar o erro te contaminar. Seja você o remanescente fiel. A palavra do Senhor diz que nós temos que congregar. Não podemos deixar de congregar. A Bíblia nos ordena. O erro não está na igreja. O erro está naquelas pessoas que se deixam contaminar pelo veneno do inimigo, que têm as suas mentes cauterizadas, que perdem o temor a Deus. O errado é que tem que sair. Os homens falham, mas Deus não falha. Ainda existem bons pastores, ainda existem pessoas usadas por Deus, boas igrejas, que você precisa procurar e ter discernimento até encontrar. Não deixa de ir à igreja, não deixa de cultuar, não deixa de fazer a vontade de Deus. Procure uma igreja séria, com um pastor sério, conheça a sua vida, que realmente ame a Deus. Mas a Bíblia nos exorta a ficar atento com os falsos profetas, que estão brincando com a palavra de Deus. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E um dia vai julgar cada um segundo as suas obras. Não estou jogando contra a igreja. Muito pelo contrário. Jesus já nos advertia que muitos falsos profetas surgiriam nos últimos dias. Falsos profetas. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm de vós, sobrevestidos
de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? 1 João 4:1. Examine o Espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então você pode ver, a própria palavra já nos exorta. O fato é que as igrejas que estão fundamentadas na Bíblia, onde a reverência ao nome de Deus, estão cada vez mais raras. Cada vez mais raras nesses últimos dias. Lá em Jeremias capítulo 23, versículo 9 a 12, fala que tanto os profetas como os sacerdotes estão contaminados. Você vê que a contaminação ela vem sobre o mundo. Analisando a Bíblia, vemos várias maneiras de identificar um profeta ou um falso profeta. Uma das maneiras é pelos frutos. É o que eu quero falar aqui hoje, frutos. Tá? Que são as atitudes, seu testemunho, a sua vida. A palavra do Senhor no Mateus capítulo 7, versículo 17 diz: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, pelo fruto os conhecereis. Amém? Analise os frutos. Analise os frutos. Amém? Os frutos. O que são os frutos? Seu modo de ver, de viver, de andar, seu testemunho, seus exemplos. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. Uma grande apostasia, diz a palavra do Senhor. O que é apostasia? Abandono da fé. E esses que se atrevem a se chamar de pastores, são maus pastores que causam grande dano à igreja. Já feriu muitas pessoas. Talvez você já tenha sido ferido por algum. Quero dizer que esses aí vão dar conta com Deus do que tem feito a igreja. Porque os pastores eles têm poder. Os pregadores, os missionários, os obreiros que usam da palavra de Deus têm poder tanto para matar espiritualmente alguém como para dar vida. Mas a palavra do Senhor diz aqui que eles resistem à verdade, são corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Muitos pastores literalmente cometem abominação diante de Deus. Abominação. Deixe-me dizer que Deus conhece bem esses falsos profetas e cada um vai responder pelo que fez aqui na terra. Vai responder aqui na terra e na eternidade. Deus julgará suas más obras. A palavra do Senhor é que é necessário vir os escândalos, mas ai daquele por que vem os escândalos. Não se espante com o que eu vou dizer aqui. Veja algumas coisas que alguns homens que se chamam a si mesmo de pastor têm feito nesses últimos tempos. Eu quero dizer que esses exemplos são aqui da minha cidade, uma cidade pequena. Só para você ter uma noção de quanta sujeira muitas vezes estão aí posando de espiritual, de santo. Eu conheço um pastor que comprou uma quantidade considerável em uma certa loja. Só que ele não comprou no nome da igreja nem no seu. Ele comprou no nome de um membro da igreja. E simplesmente esqueceu de pagar. Não pagou, sujou o nome do obreiro, sujou o nome do irmão e ficou por isso mesmo. Lamentável, lamentável. E outros que vêm fugindo de fora, vêm de outras cidades, de longe, abre igreja aqui, você não sabe o passado, você não conhece suas raízes, não foi enviado por nenhum ministério, cai de paraquedas aí. Apronta lá em determinado lugar, sai fugido de lá, chega aqui como se nada tivesse acontecido, com pose, fazendo proezas, ninguém verifica seu passado. Aí mais à frente, com o tempo, aparece. Aí já é tarde, já fez muito escândalo, muitas coisas que infelizmente envergonham o evangelho. Eu só estou começando a minha lista. Tá? Outros que são líderes, né, e não são casados, só são juntados, né, ou são divorciados e estão ali, que estão dando exemplo, né, e não quer regularizar, não quer casar, quer só ficar juntado. É mais fácil assim, né? Seguindo igual o mundo. Mas isso é pouco ainda perto de algum que eu vou falar aqui. Tá? Eu me lembro de um caso de um pastor
separou alguns obreiros, né, na igreja. Deu dinheiro para ele, deu. Ó, vou dar R$100 para cada um aqui. Aí eu vou pedir, na hora do culto lá, eu vou pedir uma oferta. Estou precisando de 1.000, 2.000. Né, eu vou pedir uma oferta. Aí vocês vão ficar aí com esse dinheiro com vocês. Na hora que eu pedir, aí vai um de cada vez lá e dá essa oferta aí, né? Para dar o exemplo para os outros, para ver se anima os outros lá a ofertar também, entendeu? É uma oferta falsa, só para fazer com que os outros vão no efeito manada, vão atrás lá e oferta também. Eu não estou criticando a oferta, estou criticando a atitude desse, de querer usar um subterfúgio para enganar os demais. Ou seja, pegou o dinheiro dele mesmo, deu para os obreiros ofertarem na frente lá, para que os outros pudessem ver e fossem ofertar também. Você viu que situação? É uma coisa... Eu estou falando aqui apenas do meio evangélico, tá? Eu não vou falar das outras religiões, né, da qual eu não faço parte, mas tem pilantragem em todo lugar. Tanto católico, bandista, cigano, tem malandro em todo lugar. Falando de Umbanda, tem pastor aqui que eu conheço, não sei se ainda é pastor, mas joga para os dois lados. Ele tanto é pastor, né, e nas horas vagas macumbeiro, né? Joga para os dois lados aí, macumba e igreja. Eu não vou entrar no mérito aqui da macumbaria, tá? Que não é esse aqui o meu objetivo desse vídeo aqui, falar sobre isso, tá? Porque o que prende, que vai ser pastor, tá indo pro lado da macumba, ele tá diametralmente oposto, o contrário da palavra de Deus. Não segue a Bíblia, não anda segundo a palavra de Deus. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você está na presença de Deus ou não. E é desse jeito que anda a situação por aqui. E o que falar de uma missionária que o casal procurou ela para resolver o problema. E ela aconselhou, profetizou a separação do casal, o divórcio. Infelizmente, jogando contra a família. Qual o objetivo dela? Se ela tinha interesse, talvez, no irmão, não sei. Mas alguma coisa certa não tá. Achou pouco? Vamos ver agora. Vamos ver o próximo. Teve um caso que ficou famoso aqui, de um certo pastor que usava um óleo, causava uma espécie de transe, sonolência, para abusar das fiéis. Abusar. Ficou famoso esse caso aqui. Só que não é um fato isolado, não. Tem muito aí que dá em cima das irmãs. É nojento. Dá em cima das fiéis. Leva para motel. Adultera. Prostitui. É absurdo. Teve outro que permitiu fornicação dentro da igreja. Imagina isso. Deixou o templo lá para que a pessoa pudesse lá dar uns amassos lá dentro da igreja. Isso é absurdo. Absurdo. E tem mais. Pastor que usa droga. Pastor que é viciado. Nas horas escondidos ainda. E teve o caso de um que além disso usava a igreja de fachada e traficava. É desse jeito que está a situação. Desse jeito. Isso é absurdo mesmo. Absurdo. Tomei muita coragem para falar isso, para expor isso aqui, porque eu tô falando só de casos aqui da minha região, que eu ouvi e vi. Eu ouvi com meus ouvidos e vi com os meus olhos, casos de perto aqui. E se você me mandar mensagem, achando ruim o que eu falei, eu posso ter certeza, porque eu não citei nome aqui. Posso ter certeza que é você que faz parte desse grupo aqui. Tá? Se você se sentir ofendido com isso,
tá? Porque eu estou falando dos podres, estou falando das maçãs podres. Eu sei que tem uma boa parte dos irmãos, dos obreiros, dos pastores que são homens, verdadeiros fiéis, tementes a Deus. Mas essas maçãs podres tragam, né, contaminam aqueles que estão ao redor e acaba trazendo um mau exemplo e deixando o evangelho mal visto, a igreja mal vista, os pastores sendo envergonhados aí por esses uns aí que fazem essas coisas. Então a gente não pode ficar calado, não. Tem que denunciar o pecado. E você, para você ficar esperto, olho aberto, conheça o seu pastor de perto. Tá? Pode ter ficado chocado. Eu fiquei chocado, triste, envergonhado. Imagina Jesus. Como ele não está triste com esses falsos profetas, que usam o nome de Deus, mas não o honram. Eu digo isso para que você não fique iludido, achando que tá ali no altar, ali é santo, tudo é santo. Não. Santo é só Jesus. Os pastores, os líderes, eles têm uma tremenda responsabilidade diante de Deus. E vão prestar conta de como pastoreiam a igreja que Deus entregou nas suas mãos, a seu encargo. Então, meu amigo, meu caro colega pastor, se você está no meio desses, eu não digo que você não tem perdão. Tá? Encara seu trabalho com temor, com tremor, porque você é responsável diante de Deus. Uma vez que você é chamado, você não pode ignorar seu chamado, mas também não pode negligenciar e nem desrespeitar aquele que o chamou. A Bíblia já alerta que entrariam lobos cruéis que não pouparia o rebanho. Não seja você um desses. Eu digo que você tem perdão se você se arrepender, você pedir perdão. Se você caiu em pecado, se arrependa, confesse, receba a disciplina. Só que dependendo do seu pecado, você não vai ter mais autoridade para pregar. Você não vai ter mais autoridade para se colocar à frente. Mas, humildemente, sente no banco, ouça a palavra de Deus, sirva a Deus em humildade. É melhor a humildade diante de Deus do que a soberba no inferno. Amém? Procure conhecer, você que é ovelha. Procure conhecer seu líder. O pastor também precisa de oração, né? Precisa de ajuda, de uma mão estendida. Eu não sou perfeito, eu não sou o santarrão, tá? Eu estou dizendo aqui que eu preciso também de ajuda, de oração, para que eu venha permanecer firme, não venha cair, como muitos já caíram aí. Tá? Que nós vamos permanecer fiéis a Deus, pregando a verdade, a palavra de Deus, a doutrina santa das Escrituras. E você procura conhecer o seu líder, não idolatre ele como um santo no altar. Veja seus frutos, a sua família, a sua vida com Deus. E seja você, não abandone a Deus, não abandone a igreja. Seja você o remanescente fiel, seja você o atalaia, seja você aquele que vai se colocar de pé na brecha. Seja você o homem e a mulher de Deus, aquele que Deus espera, e Deus vai te fortalecer. E abra seus olhos com os lobos. Amém? Não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas venham ser alertadas também a respeito disso. Os falsos profetas estão aí. Estamos chegando nos últimos dias, nos últimos tempos, e os falsos profetas vão se multiplicar. E o remanescente fiel é o que vai ser arrebatado, que Deus vai salvar e vai dar o livramento, e vai ser os vencedores em Cristo Jesus. Amém? Estamos juntos nessa batalha, nos últimos dias, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.